simplesmente se importado demais com o que os outros iam dizer. Se Jesus estivesse preocupado demais do que iam pensar dele naquela cruz, humilhado, sendo xingado, Jesus te deu o exemplo. Você foi aceito por aquele que você precisa reconhecer como Salvador. E se você tem o seu Salvador, você não precisa ser aceito por mais ninguém. Então, em 2009 eu vim pro Teen Street e o tema de 2009 era Blind, era sobre a vida de Paulo. E isso me marcou profundamente, eu nunca mais esqueci essas histórias. Aquilo que eu recebi em 2009 marcou minha vida, transformou minha vida. E foi muito legal porque quando a gente olha para os temas do Teen Street, eles são muito atuais. Se você pegar os temas antigos, você consegue ver que, cara, é pra hoje, dá pra viver o hoje nisso. Então a escolha foi em 2025, quando acabou a temporada de inverno. Eu tive um tempo de oração e no meu coração veio muito forte isso, cara, a gente precisa falar sobre Paulo. Então o tema de Paulo, né, do personagem de Paulo é Blind. E eu compartilhei com a Rafa sobre isso, a gente teve um tempo de oração, ela também entendeu de Deus que seria esse tema. E aí ela começou a trabalhar nesse tema, trouxe o livro de Gálatas e é maravilhoso porque Deus tem falado aos nossos corações nesses dias e é muito atual. Todos esses temas, todo esse tema de Blind, da vida de Paulo é muito atual, muito transformador e a gente tem desfrutado disso nesses dias. Acho que eu não esperava receber tantas palavras como eu recebi. Pra mim foi muito impactante, principalmente o testemunho do Cauã, que um pouco da história dele é um pouco da minha história. E eu acho que ali foi o momento que eu mais entendi sobre o meu propósito de vida mesmo. E como Deus realmente me escolheu. Eu não precisei ir para um lar, mas os meus pais me deixaram com os meus avós quando eu tinha 2 anos. E desde sempre eu fui criada com os meus avós e desde antes até dos meus pais me deixarem. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar como Deus me ama, como Deus me escolheu e como Deus me amou desde sempre. Deus cuidou de mim desde sempre. Relembrar toda a minha história foi muito dolorido pra mim. Porque paternidade pra mim e família nunca foi o tradicional. Eu sempre tive que ser forte. Quando falava sobre pais, eu tenho uma figura paterna, eu tenho uma figura materna. Mas ao mesmo tempo essa questão de abandono, ela é muito real. Eu acho que eu pude entender que o Senhor realmente, Ele escolheu, Ele realmente me amou. Quando Ele escolheu pessoas incríveis para me criar. Quando vem essa palavra redenção, para mim era algo antes, né? Antes desse dia. Era algo muito superficial. E aí hoje parece que
eu realmente me rendi ao que Deus quer pra mim, ao que Deus tem pra mim e o que Ele me criou pra fazer e ser. Assim como a desobediência de Adão nos afastou de Deus, a obediência de Jesus na cruz restaura a nossa visão. Nele, os nossos olhos são abertos novamente para enxergarmos quem Deus é e quem nós somos nele. Eu acho que durante esses dias o que mais me impactou foi o Discovery, que foi do Jesus for All, que foi um momento em que a gente estava todos ali reunidos, orando por cura, orando por várias coisas. E uma das coisas que mais marcou eu naquele momento, que fez eu ter um impacto com Deus, foi quando uma adolescente veio, estava assim, a gente fez uma dupla, e ela foi interceder uma palavra profética sobre a minha vida. Ela citou Efésios 6, do 2 ao 3, que fala sobre honrar o pai e a mãe. E isso impactou porque antes de eu vir para o Teens, eu estava num momento muito difícil com os meus pais, porque eu sou filha adotiva, fui adotada com 13 anos e faz 4 anos que eu sou adotada. E durante 13 anos da minha vida eu não tive muito lado materno, então eu tinha muita dificuldade de conseguir me comunicar com a minha mãe, me entender com a minha mãe, saber ouvir ela. E depois do que eu ouvi aquelas palavras daquele versículo, eu soube que Deus estava falando para mim que Ele me tirou num lugar de abuso, de um lugar de drogas, de prostituição, para me levar para um lugar onde Ele queria que eu vivesse uma vida para Ele, para que eu fosse para lugares pregar a palavra dEle, para que eu pudesse curar outros adolescentes, jovens que passaram pela mesma coisa que eu passei na infância. Deus me curou de um problema nas costas que eu tinha escoliose, e isso me afetava bastante. Tinha noites que eu não dormia, eu já cheguei a procurar médico, tomava remédio, e em nome de Jesus Ele me curou. E nós estamos aqui nesse momento para desafiar você a tomar uma decisão nessa noite. A decisão para que os seus olhos sejam abertos para a graça de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus.
Mas para isso você tem que aceitar, receber esse amor que te alcançou. O primeiro mandamento da lei é amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Mas o apóstolo João nos diz: nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A graça é não eu amar a Deus com a força do meu entendimento, não eu amar a Deus com o meu próprio mérito, mas é aceitar e receber o amor, o qual me alcançou na cruz do Calvário. Deus provou o seu amor para conosco, entregando a vida do seu Filho precioso na cruz do Calvário. Sabe qual é o seu valor para Deus? Você vale tudo para Deus, porque Deus deu tudo por você. Entregou a vida do Filho precioso dele, do Cordeiro de Deus. Por isso que Paulo escreve em Gálatas que em Cristo Ele nos fez justiça de Deus. Ele faz do pecador justo. Há uns 3 anos atrás, eu comecei a estudar muito inglês de uma forma muito forte, uma forma muito profunda, porque Jesus colocou no meu coração de que eu levasse a palavra dele para outras nações, que eu fosse uma missionária, e aquilo queimava no meu coração. Mas ele nunca tinha me dado como uma certeza. Quando a gente estava na sala do trono,
Eu estava sentada orando e eu já tinha pedido para Deus mais e mais dele e parecia que nunca vinha mais. Então eu parei, sentei, fiquei um pouco quieta e comecei a sentir a música. Quando a Sara, ela tocou no meu ombro e pediu para orar por mim, e ela falou que ela se viu em mim. Que antes dela entender o propósito dela, ela também buscava mais e mais e ela não encontrava. E ela disse que Deus estava falando para ela que ele queria me colocar em várias nações, me trazer como missionária, que ele ia me trazer várias formas e várias maneiras de eu estudar tudo isso para poder trazer o amor de Deus para outras nações. Aquilo ardeu no meu coração de uma forma muito grande, porque era uma resposta que eu buscava há muito tempo, mas eu não tinha ainda uma resposta concreta. Então, quando a Sara falou aquilo, porque ela sempre foi um exemplo para mim desde que eu conheci ela. Então, quando a Sara falou aquilo para mim, aquilo queimou no meu coração e fez eu entender que eu futuramente vou ser uma futura missionária para Jesus. Nós chegamos até aqui. Depois de uma semana que parece ter passado tão rápido, mas que deixou marcas que permanecerão por muito tempo. Foram dias de encontros, risadas, lágrimas, abraços, conversas, canções e momentos que talvez nunca consigamos explicar completamente, porque algumas coisas não foram apenas vistas ou ouvidas, foram vividas. E nessa caminhada percebemos que ninguém foi chamado para viver sozinho. Existe força na unidade, nos abraços, nas amizades, nas orações e nas pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Aprendemos que somos parte de algo muito maior. Vocês estavam cegos e agora veem. Agora veem que existe propósito. Agora veem que são amados. Agora veem que foram chamados por Deus. E é essa convicção que deverá sustentá-los quando voltarem para casa, para a escola, para a rotina e para os desafios que o esperam. Levem a redenção para quem vive preso à culpa. Permaneçam quando outros desistirem. Lembrem-se de que Cristo é suficiente. Caminhem em unidade, vivam com convicção. Porque esse não é apenas o final de um congresso, é o primeiro dia de uma nova história. As luzes podem se apagar, as malas podem ser fechadas, a saudade pode começar. E agora é hora de viver tudo aquilo que vocês finalmente conseguem ver.